As curas. Certa vez, quando Dona Lourinha estava escutando uma novela de rádio em casa, uma parente que morava com ela lhe disse que estava com dor de cabeça. Mesmo continuando a ouvir a novela, Dona Lourinha fez uma prece, segurando a mão da moça e a entregou a Deus, pedindo que ela fosse curada. Terminada a prece com trilha sonora de drama, a moça declarou que a dor tinha passado, que ela estava boa. Foi assim que as curas mediúnicas de Dona Lourinha começaram. Os anos foram correndo. Dona Lourinha passou a usar ramos verdes de plantas, velas e incensos em suas curas. A dor de cabeça foi uma das doenças que ganharam um tratamento especial. Um copo cheio de água, tapado por um lenço de algodão e virado com a boca para baixo sobre a cabeça do doente. O copo ficava emborcado ali por todo o tempo da reza. Pequenas borbulhas iam subindo na água desde a cabeça da pessoa, como se ela estivesse começando a ferver. As bolhas se desfaziam quando chegavam à superfície da água, bem no fundo do copo, que era o topo de tudo. A água não se derramava nunca e os benzidos se diziam aliviados ao final. No seu santuário, em dias de sessão de atendimento e desenvolvimento mediúnico, Lourinha e seus médiuns se sentavam à mesa coberta com uma toalha branca e com objetos ritualísticos, incluída uma bola de vidro onde Dona Lourinha concentrava sua vidência. Ela era sempre a primeira a entrar em transe, era quem abria os trabalhos. Depois, os outros médiuns, geralmente 2 ou 3, começavam a manifestar a presença dos seus guias. Todo o processo era calmo e controlado. O público ficava orando em silêncio ou bem baixinho, esperando a hora em que cada um seria atendido para contar seus problemas, tomar um passe de energia pelo contato com os guias manifestados e se curar dos seus males. As curas também podiam acontecer fora dessas sessões, na Pedra Branca do santuário. Neném recebeu uma dessas curas em várias etapas. Num domingo, depois do almoço, ela avisou a Dona Lourinha que não estava se sentindo bem. Minha avó mandou que ela se deitasse na Pedra Branca. Pouco tempo depois de deitar, Neném dormiu e só despertou à noite. Tentou mexer a perna, o dedo do pé e não conseguiu. Dona Lourinha lhe disse: "Fique quietinha porque você está recebendo um tratamento espiritual." A veia do braço de Neném estava inchada como se ela estivesse sendo injetada por uma agulha de soro. Foram muitas as aplicações desse soro invisível. Ao final do tratamento, ela disse que passou a se sentir mais forte e resistente fisicamente. Esse era um tipo de intervenção inefável, como a intermediação de Dona Lourinha, que aconteceu com várias pessoas em diversas ocasiões e no mesmo local, a Pedra Branca. Vani fez uma cirurgia espiritual assim para tratar do aparelho gastrointestinal. Também acompanhou uma amiga que, como algumas outras pessoas, foi tratada à distância. Graça recebeu várias sessões de tratamento espiritual em seu quarto no início da noite, ainda com a luz elétrica acesa. Graça, muito inquieta e falante, nesse momento, silenciava. Um cheiro de éter enchia o recinto. O braço de Graça se estendia, uma veia se destacava e ela adormecia em seguida. Muitas pessoas com perturbações emocionais ou espirituais se reequilibravam depois das conversas, benzeções e tratamentos feitos com Dona Lourinha. Recuperavam empregos, a saúde melhorava, ficavam menos ansiosos e com mais disposição. Algumas se tornavam médiuns por recomendação dela, que dizia ser necessário desenvolverem os seus dons para a vida delas desentravar. Ela explicava que cada entidade que se aproximasse seria sentida de uma forma própria. Depois de uma sessão de incorporação, todo médium se sentia um pouco cansado, mas a energia voltava rápido e mais forte do que antes. Nilda Cosme da Rocha não conheceu Dona Lourinha. Trabalha como faxineira na minha casa. É uma umbandista e a primeira vez em que procurou um terreiro de umbanda foi por desespero. Escutou aquilo que não esperava nem queria, mas era exatamente o que precisava ouvir e o melhor resultado o futuro poderia lhe trazer. Ela disse que o pai Canindé mandou ela largar o péssimo marido e criar as filhas sozinha, que os guias iriam ajudar nisso. Ela teve raiva, achava que precisava manter o marido,
mas acabou acatando o conselho. Criou as filhas sem ajuda, com seu próprio trabalho. As filhas cresceram, casaram-se, e Nilda hoje é avó de 5 netos. A cura nunca é só para o corpo, e os remédios da alma nem sempre são doces. Essa história que ela me contou despertou a minha memória. Quando encontrei um namorado em Mossoró, no campus da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, fazia tempos que eu estava sozinha, e o que aconteceu parecia a realização de um conto de fadas. Eu tinha que atravessar um descampado entre os blocos de sala de aula. Era noite, tinha chovido e o campus estava deserto. Quando eu estava a meio caminho entre um bloco e outro, um sapo cururu pulou à minha frente para ficar embaixo da luz esperando cair algum inseto. Depois pulou outro sapo, mais um, mais outro. De repente, era uma multidão de sapos à minha frente e outra ao meu lado. Eu fiquei acuada contra a parede do lado oposto aos sapos e decidi voltar pelo caminho de onde havia vindo, só para descobrir que atrás de mim ainda havia muitos sapos mais. Me restava berrar. Foi o que eu fiz e isso atraiu o meu príncipe. Calma, menina. Ele literalmente me pegou no colo e me içou daquele horror. Contei essa história para Dona Lourinha, pensando que esse encontro tinha algo de encantado. O príncipe era filósofo e professor universitário, estava divorciado e sem ninguém especial em sua vida. Começamos a namorar, eu estava toda feliz. Para minha enorme surpresa, minha avó não se alegrou comigo. Ficou calada por um tempo, olhando para mim e arregalou os olhos. Esse homem não é para você. Ele ainda tem mulher. Nunca se separou dela. Fiquei irada. Ela nem conhecia o homem, não sabia sequer o nome dele. Achei que minha avó estava com medo que eu fosse embora para Mossoró, abandonasse ela em Natal. Joguei isso na cara dela. Disse que nunca mais lhe contaria nada da minha vida amorosa. Dona Lourinha se assustou, começou a chorar e me pediu para nunca fazer isso. Ela morreria. Fiquei calada, mas fui embora com um quente e 2 fervendo. Uma semana depois, encontrei em Natal uma amiga de Mossoró e lhe contei do namoro novo. Disse-lhe o nome do professor, que era da mesma universidade em que ela trabalhava. O sorriso murchou na cara dela. Tenho que te contar. Vi ontem ele com uma mulher da livraria da UERN. Eles estão juntos como sempre. Acho que nunca chegaram a se separar. Ai, que raiva desse príncipe que tinha virado sapo! Que vergonha de mim! Mesmo assim, não queria dar o braço a torcer e ainda demorei uns dias para ter coragem de voltar a ver a minha avó e lhe pedir desculpas. Ela nem se vangloriou tanto, só disse, eu sabia, e me abraçou. Como é infrutífero desacreditar de uma avó, ainda mais quando ela é clara e vidente.